Olha, sou Namazaya, vindo de Chicago, e minha pergunta é direcionada a Warren e Charlie. Vocês já pensaram em investir em empresas que fabricam equipamentos esportivos como a Howling? Sei que hoje a Howling faz parte de outro grupo, mas já cogitaram essa possibilidade? Warren, você até já tem uma participação em um time de beisebol da Liga Menor, mas isso não muda sua visão tática, certo? A resposta direta é: não, nunca tivemos interesse em adquirir a Howling. Aliás, se um dia eu ou Charlie aparecermos comprando uma empresa desse ramo, talvez seja a hora de repensar quem vai assumir nossos lugares. Esse tipo de negócio, na maioria das vezes, não é lá muito rentável. Claro, a Nike se sai bem, mas olha só, nós temos a Spalding, a Russell, e a verdade é que fabricar bolas, luvas, capacetes e afins não costuma dar muito lucro. Pior ainda quando falamos de capacetes. Sabe quem deveria ter uma empresa de capacetes? Alguém que já esteja tão endividado que não vale a pena processá-lo. Porque se você for rico, vira alvo fácil. Nós já tivemos essa experiência e não queremos repetir. E não é só isso. Imagina só, se comprássemos uma empresa que fabrica equipamentos de segurança para aeroportos, toda vez que algo desse errado, a culpa seria nossa. Foi o equipamento da Berkshire que falhou. Melhor deixar esse tipo de negócio para quem não tem muito a perder. Não é à toa que você não vê muitos bilionários investindo em empresas de artigos esportivos. Agora, falando em esportes, você já viu o Los Angeles Clippers ou o Golden State Warriors? Warren, você até já comentou sobre ter times, mas a verdade é que não é algo que me empolgue. Em uma entrevista em 2014, Warren brincou que adoraria receber perguntas sobre os nossos pontos fracos, porque aí os jornalistas perderiam a graça de ficar caçando defeitos. Mas a verdade é que temos vários. Um deles? Demoramos demais para fazer mudanças na equipe. Gostamos das pessoas com quem trabalhamos, Charlie e eu temos amigos incríveis, mas às vezes deixamos a lealdade falar mais alto do que a eficiência. Charlie até lembrou de uma história engraçada sobre um amigo que foi doar sangue e quase desmaiou quando viu a enfermeira lutando para tirar uma gota sequer. É mais ou menos assim que nos sentimos quando precisamos monitorar cada centavo que entra e sai. Prefiro 1000 vezes confiar nos nossos gestores e dar liberdade a eles. Claro, às vezes demoramos para substituir alguém, mas a cultura que criamos compensa. Já tiramos executivos de cargos importantes e os colocamos em posições onde não pudessem causar estragos, só porque gostávamos deles. Nunca me arrependi, mas é claro que essa abordagem tem seus riscos. Um dia, alguém vai aparecer dizendo que se tivéssemos mais controle e burocracia, certos problemas não teriam acontecido. E eles até podem ter razão em casos específicos. Só que não dá para medir o quanto ganhamos ao dar autonomia aos nossos gestores. Empresas como a Berkshire não têm departamentos de recursos humanos gigantescos, nem advogados em cada esquina. Não é o jeito tradicional, mas acreditamos que no geral funciona melhor. Quando algo der errado, e vai dar, vão dizer que deveríamos ter feito diferente. Mas a verdade é que no longo prazo, a confiança que depositamos nas pessoas compensa muito mais do que qualquer sistema de controle rígido. Pelos padrões globais, dependemos demais das pessoas. E olha só o resultado. Ele é muito melhor justamente porque escolhemos essas pessoas com cuidado, porque, no fim, confiar é melhor do que controlar. E isso tem funcionado excepcionalmente bem para nós. Muitos lugares operariam com mais eficiência se adotassem uma cultura de confiança genuína. É esse o nosso sistema, e alguns o veem como uma fraqueza. Mas a verdade é que a contabilidade moderna, obcecada por métricas de controle interno, acaba fazendo mais mal do que bem. No fundo, ela sufoca a capacidade de inovar e de assumir riscos calculados, exatamente o que nos permitiu crescer. Veja o caso da Seis Candies, um negócio que à primeira vista parecia limitado, mas que se tornou um dos pilares da nossa estratégia. Quando a adquirimos, em 1972, seu lucro antes de impostos mal passava de 5 milhões de dólares. 4 décadas depois, em 1992, esse número já havia saltado para 144 milhões de dólares. Um crescimento consistente, sem dúvida. Mas, nos últimos anos, o ritmo desacelerou. Por quê? Não é que o mercado de chocolates tenha encolhido. Ele simplesmente não cresce como antes. As cidades que antes tinham uma loja de doces em cada esquina hoje são dominadas por redes de fast food e snacks salgados. Chicago, Nova York, Omaha, todas perderam espaço para opções mais práticas e baratas. Até a Pepsi Cola, que começou como uma pequena fábrica de xarope para uma rede de lojas de doces em Nova York, migrou para outro modelo. Tentamos de tudo para reverter essa tendência.
Expandimos para novos mercados, testamos formatos diferentes, ajustamos sabores. Na Califórnia, por exemplo, descobrimos que os consumidores preferiam chocolate mais doce, enquanto no leste dos Estados Unidos o amargo era rei. No oeste, ninguém queria chocolates miniaturizados, no leste, eles voavam das prateleiras. Mas no fim das contas, o mercado de chocolates premium não é um oceano azul. Ele tem limites claros. E mesmo assim, a Seis se manteve como uma máquina de gerar caixa, não só por seus lucros diretos, mas porque nos ensinou algo valioso: como identificar negócios com vantagens competitivas duradouras. Foi essa lição que nos levou a investir em outras marcas icônicas, como a Coca-Cola, em 1988. E não me surpreenderia se no futuro, Berkshire tivesse ainda mais participação em empresas com esse perfil. Charlie sempre disse que o maior mérito da Berkshire foi eliminar a ignorância, não a nossa, mas a dos outros. Quando compramos um negócio, não é porque sabemos tudo sobre ele, mas porque reconhecemos o que não sabemos e temos a humildade de aprender. Essa é a verdadeira mágica, transformar incerteza em oportunidade. E o mais interessante é que ainda há muito a explorar. O mundo está cheio de estações, negócios sólidos com marcas fortes, mas que os outros ignoram ou subestimam. Nosso trabalho é encontrá-las antes que o mercado perceba seu valor. Porque no longo prazo não são os controles rígidos ou as planilhas perfeitas que criam riqueza. É a capacidade de enxergar o que os outros não veem e ter a coragem de agir.